Alô, zusammen, tudo bem com vocês? Hoje eu quero de novo trazer um assunto aleatório e às vezes eu tenho, né, algumas coisas interessantes para falar às vezes, né? Não, brincadeira, eu na verdade nem tenho tempo muitas vezes para gravar vídeos aleatórios assim, contar um pouquinho mais da minha vida, etc, justamente por falta de tempo, tá? Eu gostaria, sim, de compartilhar muito mais e, né, trocarmos, fazer live, não sei o que, mas eu realmente, né, eu fico feliz que eu estou fazendo esses vídeos aí para vocês diariamente, inclusive em português de novo, né? Então, O que eu queria falar hoje com vocês é um assunto que eu já queria há muito tempo compartilhar, mas também, como eu falei, eu não tive aí muito tempo para falar, falar sobre esses assuntos aleatórios aí. E eu quero então hoje conversar um pouco com vocês sobre ele. Como vocês veem no título, eu agora estou exatamente 6 meses sem consumir açúcar. Por que isso? Eu me motivei por razões pessoais a fazer isso, não é por perder peso, essas coisas, eu não preciso disso, mas justamente, né, meu foco inicial era me alimentar de forma mais saudável. Eu li antes de começar, né, com essa dieta, ano passado muito sobre o assunto, como fazer para realmente permanecer também, né, nesse objetivo meu, e também em relação ao açúcar, né, que o açúcar em si, só para vocês entenderem, né, eu tô deixando de comer a sacarose, porque nós temos vários açúcares aí na comida, e, né, nós temos a frutose, etc. E eu não estou mais consumindo a sacarose. O que é isso? A sacarose é, né, vulgarmente falando, o açúcar da mesa, né? Esse açúcar cristalino, esse açúcar branco, sim, açúcar mascavo, todos esses açúcares aí industrializados. Antigamente, na verdade, a humanidade nem tinha açúcar. Na verdade, daí as pessoas ricas começaram a consumir o açúcar e tinham, né, com o tempo, daí dentes podres. E sim, dentes podres, uma época, era sinal de status. Imagina! Status do quê? Porque nem todo mundo tinha dinheiro para comprar açúcar e só as famílias ricas é que consumiam açúcar. E, lógico, né, elas tinham as cáries e tal, e antigamente quem tinha cáries era realmente um sinal de status. Imagina, né? Então, quando eu li isso, né, sobre um local, num livro que eu li sobre essa matéria, fiquei assim, pasma. E aí, como eu li, né, que o açúcar ele faz mal para a nossa saúde, ele é o motivo pelo qual, né, por exemplo, o açúcar, né, ele influencia no crescimento, digamos assim, das células cancerígenas e tal, infecciona o nosso organismo, traz infecções, impulsiona as infecções, etc. E aí, né, outros malefícios, né? Eu não quero agora entrar em todas as questões de saúde, mas assim, toda hora que a gente consome muito açúcar, come um chocolate, uma balinha, não sei o que, né, existe um pico, né, de glicemia dentro do nosso sangue, e esses picos, eles fazem muito, muito mal ao nosso organismo. Quanto mais a gente come, mais o organismo pede, né, e a gente, na verdade, realmente fica viciado nesse açúcar. Isso é muito, muito mal, né, isso faz mal para o nosso organismo. E aí, lendo muito tempo, né, sobre esse conteúdo e tal, eu cheguei à conclusão, não, eu vou parar, né, porque eu também, eu tinha muita enxaqueca forte, né, e enxaqueca também, o açúcar também acaba, na verdade, causando, né, uma dor de cabeça muito forte e tal. Eu justamente já não era a pessoa que consumia tanto açúcar, mas mesmo assim, o açúcar que eu consumia, na verdade, quando eu ficava ansiosa, eu pegava um pacote de Gummibärchen, né, desses docinhos aí, e eu, assim, tragava aquilo, sem perceber. E aí, quando eu olhava para o pacote, eu comi tudo isso, de onde é que ficou isso aqui, né? Então, assim, de tão, né, assim, nervosa que eu às vezes ficava, nervosa no sentido de ter ansiosa, tá? Eu, né, comia tudo isso. E aí, em janeiro, exatamente no 7 de janeiro, eu não comecei no dia 1º, mas não sei por que eu comecei no dia 7 também, não sei por que isso, mas de repente um dia eu acordei e pensei, não,
é agora que eu vou, né? Eu compartilhei com meu esposo, meu marido, falei, olha, não, né, eu gostaria não de consumir mais açúcar, porque a gente também tem que ter uma parceria aí, né? E deu certo até hoje. Quais que foram, assim, os problemas? Para mim, como eu falei, eu não tenho, né, a não ser essas crises de ansiedade, mas elas agora não existem mais, já. Justamente porque açúcar, como eu falei, a partir do momento que eu como, o organismo consome açúcar, ele pede sempre mais, como uma droga, já. E aí, quando você para de consumir, você tem, assim, um tempo que você tem que realmente, eu tive quase uma semana inteira dor de cabeça, mas realmente é um tempo que o organismo tem que se desintoxicar. E o pior é a primeira semana, que você meio que ainda tem, assim, né, o desejo de comer açúcar. Na verdade, é mais o costume, né, de o que eu vou passar no pão, né, o que eu vou comer depois do almoço, né, que a gente sempre tem uma vontadezinha aí de consumir alguma coisa doce ainda. E aí, esses costumes que eu tinha, né, isso realmente daí é uma coisa que na primeira ou também na segunda semana, né, a gente tem que realmente lutar contra. Ou nos intervalos, assim, e tal. E isso foi uma coisa que eu pensei assim, não, eu vou... Aí, o que eu fazia? Eu bebia muita água, que, né, no livro que eu li tá escrito que tem que beber muita água pra realmente adestrar aí, né, as bactérias e tudo mais aí que tá pedindo açúcar no teu organismo. E eu comia frutas, como frutas. Mas depois, eu, por exemplo, depois da segunda semana, já não tive mais vontade nenhuma de comer açúcar. E qual que foi a minha estratégia? Eu como frutas e, claro, a gente também não pode, né, consumir frutas em excesso, né? Senão você também faz mal, né, ao teu organismo. Porque você daí também tá acabando colocando açúcar demais. As frutas, elas têm glicose e você tem que também, né, cuidar para não comer aí 2, 3 bananas por dia. Então tem que aí comer uma fruta doce, outra não tão doce assim, de repente uma banana, uma maçã. E o que eu fazia? Eu sempre comia uma fruta depois do almoço, algo que eu gosto muito. Eu adoro frutas, banana, maçã, melão. E eu tentava assim variar e isso funciona até hoje. Hoje, na verdade, eu tenho assim, né, realmente como se fala, a Gewohnheit, a costume de comer fruta depois do almoço. Eu não conheço ninguém que deixou de comer açúcar, então eu não tinha aí uma base, digo pessoalmente assim, né? E eu não tive dificuldade em deixar de comer açúcar. Depois que eu vi que estava dando certo, super certo, eu deixei também de tomar leite, leite de vaca. Não consumo outro tipo de leite também, porque justamente leite de vaca também é um pouco problemático. Não tenho negócio de, né, alergia a leite de vaca, não. Mas eu justamente também, né, por causa de algumas questões aí que a gente lê sempre, também deixei. E agora estou aos poucos também deixando de comer glúten. Aos poucos, ainda não estou no processo, então ainda eu já reduzi bastante. Mas o que eu quero, assim, com esse vídeo, é realmente o propósito, né, de mostrar que isso é possível, né, viver de forma saudável. E quais foram os desafios? Na verdade, é a vida social. Você tem que dar toda hora, né, falar, então, não, muito obrigado, eu não vou comer açúcar, não, muito obrigado, eu não tomo leite, não, muito obrigado, não sei o que, não sei o que. Mas, com o tempo, as pessoas que estão ao meu redor, algumas se conscientizaram, outras reduziram o açúcar, etc. Então, é legal, né, que a gente pode ser uma influência nesse sentido, achei legal isso. Eu não quero aqui falar para ninguém, você tem que deixar de comer açúcar, cada um é cada um, né? A saúde de cada um né? Cada um sabe de si. E também a questão que eu tive dificuldade no começo foi realmente encontrar a comida certa, né? Então eu tive que ler muito, daí não é aquela coisa que você vai no mercado automático já sabe o que comer, sabe? Você tem que daí realmente pensar, pera, onde é que agora eu vou achar essas comidas aí? Eu iria me interessar se você colocasse nos comentários aí, se você se você também se alimenta de forma saudável, né? Seria legal trocar aí, né? Informações, etc. Porque assim, quais que são os benefícios? Eu hoje durmo muito melhor,
né? A minha pele, assim, eu não tenho mais acne, espinhas zero, a enxaqueca diminuiu bastante e também a infecção em relação ao corpo, né? Então, assim, nós temos que entender que a gente sempre vai ter consequências com as nossas atitudes, sejam elas más ou ruins, né? Então, agora eu decidi me alimentar, né, corretamente e, obviamente, que eu também vou colher, né, algo bom para o meu organismo. Então, a gente sempre tem que entender que o organismo a gente só tem uma vez, então eu tenho que aí cuidar dele, né, e realmente tratar ele da melhor forma possível.